Quem trabalha, trabalha muito bem, do nosso ponto de vista. Faz um esforço grande, porque faltam todos os insumos para trabalhar. E nós precisamos voltar a fazer uma nova jornada de junho de 2003, como nós fizemos contra os 20 centavos. Pablo Marçal e Ricardo Nunes são eixo central da continuidade da corrupção na cidade de São Paulo. Olá, seguidores e seguidoras do canal da Prática Política, seja bem-vindo, bem-vinda à entrevista com o candidato Ricardo Senesi, da Unidade Popular pelo Socialismo, candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Eu agradeço ao Ricardo Senesi por me receber aqui no comitê de campanha e também por me conceder essa entrevista. Ricardo Senesi, quero iniciar nossa conversa te perguntando: a sua candidatura representa duas estreias. A estreia da Unidade Popular pelo Socialismo na eleição em São Paulo com uma candidatura própria, depois de ter apoiado o Guilherme Boulos em 2020, e a sua estreia na vida eleitoral. Eu quero te perguntar primeiro, quem era o Ricardo Senesi até o início dessa campanha, e também por que a Unidade Popular pelo Socialismo decidiu neste ano de 2024 ter uma candidatura própria aqui em São Paulo. Bem, um abraço a todo mundo que acompanha o canal. É um prazer estar aqui conversando contigo, Cláudio. Bom, como você falou aí, são estreias, né, que a gente está implementando a apresentação do nosso programa, da defesa do poder popular, do socialismo de forma clara, de forma objetiva. Bom, eu comecei a minha militância no movimento estudantil, né, isso está sendo bastante divulgado, que eu fui da UNE, do Diretório Central dos Estudantes, e também eu queria falar da minha origem. Assim, minha mãe é uma baiana, veio de Irecê, trabalhou como operária nas fábricas aqui da Arno, da Lorenzetti, tudo aqui no bairro do Belém na época, né? E meu pai, professor de geografia, formou junto com outros professores, né, uma escola operária, e essa escola operária eu desde criança frequentei. Foram muitos anos ali aprendendo sobre o 1º de maio, sobre as lutas da classe trabalhadora, né? E esse ambiente, né, ajudou eu ter um pensamento crítico à sociedade capitalista, um pensamento muito ligado à vida do nosso povo, à vida da classe trabalhadora, né? Então, sempre convivendo com greves, com manifestações desde muito cedo. E nessa fase, depois que eu realmente começo a ser um militante político, a partir de 2010, eu tive presente nas principais lutas que organizaram a Unidade Popular. Então, desde a coleta de assinaturas, as greves que a gente ajudou a construir nos metroviários. Acabei demitido em 2014 numa greve, e foi uma demissão injusta, né? Foi uma greve que nós fizemos ali bem próximo à época da Copa do Mundo, que foi no Brasil, e o então governador Geraldo Alckmin disse publicamente que tinham 40 vândalos metroviários e que foram demitidos pelos vandalismos que cometeram. Mas depois ficou comprovado que a gente não foi vândalo, coisa nenhuma, que foi uma repressão, uma forma de encerrar a greve. E 4 anos depois de ganhar 2 instâncias na justiça, né, todos os demitidos ganharam, né, foi uma ação conjunta, fomos reintegrados. Então, a minha vida atuante nas greves, nas manifestações e na construção da Unidade Popular, né? Então, para nós é uma estreia, por um lado, mas por outro lado é um caminho que nós viemos construindo das lutas do dia a dia da classe trabalhadora, né? Então, embora tenha esse sentimento de estreia mesmo, por outro lado a gente tem um programa muito consolidado, muito elaborado por muitas mãos, né? Acho que isso é uma marca da Unidade Popular, é um trabalho de muitas mãos, de muitas pessoas fazendo acontecer efetivamente. Ô Ricardo, o partido vai completar em dezembro deste ano 5 anos. É um partido muito novo nesse cenário político do Brasil. E vocês têm no nome a ideia de Unidade Popular pelo Socialismo. Muitas pessoas só chamam de UP ou só Unidade Popular, mas tem esse pelo socialismo. O que tem faltado? Porque nós sabemos que vivemos num sistema capitalista e parece que esse discurso, e principalmente essa narrativa pelo socialismo, não tem muito espaço na sociedade. O que está acontecendo na sua avaliação e na avaliação de vocês da UP,
para que o socialismo volte a tomar algum espaço, a ter algum espaço no debate público, porque vocês colocam isso como parte principal do programa de vocês. O que acontece? A gente vem de uma fase da luta popular onde a luta pelo socialismo ficou em segundo plano. O conjunto dos movimentos tem procurado fazer uma movimentação, em suas direções de participar dos governos democráticos populares. Então, isso tomou a pauta, tomou a energia, e a ideia do socialismo ela foi ficando de lado, que sempre foi um sonho da classe trabalhadora brasileira. É bom que se diga que em 1935 nós tivemos uma movimentação dos comunistas para a tomada do poder, e uma tomada revolucionária. Depois, na véspera do golpe de 64, nós tínhamos também um movimento socialista, comunista muito forte, por isso que deram o golpe militar. A própria redemocratização também vem com um ímpeto de luta muito forte da classe trabalhadora, em que o sonho do socialismo era muito vivo. Isso foi se perdendo, e a Unidade Popular continua isso. A gente não se sente resgatando nada, porque a classe trabalhadora brasileira sempre foi muito lutadora. Nós temos uma quantidade de ação social no Brasil muito grande. E na cidade de São Paulo não é diferente. Então a gente tem muitas ações, muitos movimentos, mas estão muito separados. Então a UP ela tem conseguido coesionar novamente a classe trabalhadora no sonho e na luta do socialismo. Então realmente, lutar pelo socialismo nunca foi tão importante nem tão atual. As nossas ideias são extremamente atuais, porque o nosso povo vive uma vida sofrida, a gente passa muitas horas no transporte público, quando precisa do atendimento de saúde, a gente tem um sofrimento grande, a situação da própria educação, a violência. Então assim, o nosso povo está sendo massacrado, Nós estamos sendo humilhados dia a dia pela nossa sobrevivência, e nós precisamos superar esse sistema, porque é na base do sistema que estão as principais contradições. Então a gente tem feito um trabalho pela UP de chamar a atenção do nosso povo de que temos uma organização que luta pelo poder popular, que luta pelo socialismo de forma firme, de forma organizada e propositiva também. Mas falta adesão da sociedade ou não? Falta esse componente da unidade popular? Olha, a gente tem ganhado uma adesão grande. Nos últimos 2 anos nós tivemos um crescimento muito importante a partir das nossas ideias. Evidentemente que o nosso trabalho é ganhar ainda mais apoio. Então a gente está aqui na eleição apresentando nossas propostas, nós estamos fazendo uma série de ações junto com os nossos movimentos. Então nós estamos lutando por moradia, lutando pelo direito das mulheres, nós estamos nos principais DCEs, Diretórios Centrais dos Estudantes aqui do estado, das grandes faculdades públicas, universidades. Então o nosso trabalho tem crescido, tem se desenvolvido. Agora é um trabalho com nenhum dinheiro, somente com a nossa militância fazendo autofinanciamento. E as estruturas que a gente enfrenta são muito grandes. Então existe um grande cerco para não mostrar a unidade popular. A gente tem enfrentado isso na eleição. Existe o a chamada barreira eleitoral. Então a cláusula de barreira, a gente está enfrentando essa cláusula, que impede que a gente tenha um fundo eleitoral, que dê maiores condições, impede que a gente vá aos debates, impede que a gente tenha horário eleitoral, por exemplo. Então, assim, a gente vai medindo de acordo com a nossa condição. Perante a nossa estrutura, nosso crescimento é muito grande. Eu acho que isso tem se colocado na prática. Agora a gente sabe que para os desafios que nós estamos colocados na sociedade, do enfrentamento contra o fascismo, de enfrentamento a candidatos que representam o que tem de pior na sociedade, como é o caso do Pablo Marçal, como é o caso do Nunes. Para enfrentar isso, nós precisamos crescer a nossa presença em todas as áreas. Isso aí para nós está muito claro, por isso que a gente chama todo mundo a se organizar cada vez mais, porque a Unidade Popular está se consolidando como esse partido que defende o socialismo, que defende a classe trabalhadora. Já que você mencionou o prefeito Ricardo Nunes do MDB, candidato à reeleição, e também o Pablo Marçal do PRTB, candidato à Prefeitura de São Paulo, sim, e estamos gravando este vídeo hoje é dia 29, no dia 29 de agosto, portanto estamos no dia que começa o horário eleitoral gratuito aqui em São Paulo.
Na verdade, hoje é 30, né? 30 de agosto. 30 de agosto hoje. Sim, só para corrigir o público aqui, 30 de agosto. Isso. Então, hoje começa o horário eleitoral, nessa sexta-feira. E vocês não têm espaço no horário eleitoral, assim como o Pablo Marçal também não tem. O Ricardo Nunes vai ter a maior fatia do horário eleitoral. Eu quero te perguntar, diante desse cenário, principalmente considerando as pesquisas de opinião, de intenção de voto aqui em São Paulo, seria interessante, já que você mesmo falou de combater o fascismo, algum tipo de unidade entre esses candidatos todos que representam o campo progressista, o campo à esquerda? Então, a questão do fascismo, ela precisa ter um enfrentamento muito grande. Então, você que está em casa, queria convidar a pensar junto com a gente aqui. O fascismo tem se utilizado das estruturas políticas da sociedade, dos cargos eletivos, vereadores, enfim, a presença no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, para aplicar um programa de privatizações, um programa de neoliberalismo, de piorar as condições de vida do nosso povo em geral. E, por si só, os liberais não estão conseguindo mais ganhar eleições. Se defender publicamente, vender a Sabesp, por exemplo, eles não ganham eleição. Quem está ganhando eleição é quem vem com essa pauta, né, que vem ligado a um sentimento. É o caso do coaching, de ludibriar as pessoas, de falar que todas as pessoas vão enriquecer. Então eles não estão conseguindo defender isso abertamente e estão criando um jeito de contar uma história para o nosso povo ser enganado. E o que está acontecendo, e não é só no Brasil, não é só na cidade de São Paulo, isso é no mundo. Manter a defesa do sistema capitalista, reivindicando a defesa do STF, por exemplo, que é um órgão competente e tudo, mas essas defesas da política institucional, ela está perdendo espaço em todo mundo. Isso é um fato da realidade. E as coisas só apontam para que a classe trabalhadora avance realmente para o socialismo, para que a gente tome o poder efetivamente e consiga construir uma outra sociedade. Então o primeiro marco da nossa política é esse. Nós estamos olhando para a reação, para o que tem de pior que vem se levantando, como um grande adversário, um grande inimigo da classe trabalhadora e que a gente precisa reagir com mais força e mais energia que eles. Não dá para ter vacilação, não dá para ter caminho do meio. Sabe, eu sou uma pessoa que valoriza o amor, eu gosto muito das canções que falam de amor, eu adoro MPB, o Gil, Caetano Veloso, Belchior, eu gosto de tudo isso. E essa é a referência do nosso povo. Mas para enfrentar o fascismo vai precisar de organização, vai precisar de estar na rua, vai precisar de enfrentar eles olhando olho no olho e fazendo a denúncia de que são mentirosos, de que são tratantes, enganadores, mentirosos contra o povo. Então isso daí vai precisar de uma combatividade. E isso falta nas outras candidaturas. Não existe essa combatividade. Existe todo um pisando em ovos, tomando super cuidado para isso, para aquilo, para o outro. Mas isso tem a ver com as alianças que acabam sendo feitas. Então, nós não temos rabo preso com o Centrão, com a nossa vice, a Júlia Soares, e é uma companheira do movimento de mulheres que faz o enfrentamento. É diferente de outros vices que tem por aí que acabam trazendo a aliança com o Centrão, com os grandes empresários. Enfim, então a gente está, primeiro ponto, combatendo o fascismo de verdade, na linha de frente, como fizemos no caso do enfrentamento da Sabesp. Estão privatizando a nossa água, rios, mananciais. Estão privatizando o que tem de mais rico do Brasil. E qual é a reação? Nenhuma. Observação? Não, a Unidade Popular estava na linha de frente. Enfrentamos olho no olho os fascistas, inclusive todo o seu aparato militar. Né? E a gente foi reprimido injustamente, porque é uma política de repressão contra a Unidade Popular. A Unidade Popular tem sofrido cotidianamente com essa repressão. Por quê? Porque a gente luta, porque a gente vai para a rua e estamos enfrentando o fascismo. Então, não tem como fazer uma unidade para defender a classe trabalhadora, o socialismo e realmente derrotar o fascismo com o caminho para o centro. Isso é o primeiro ponto. Segundo, nós precisamos entender que a classe trabalhadora precisa ter um trabalho popular, precisa ter um trabalho de luta de classe efetivo e não só no campo das grandes ideias estruturais. Nós precisamos fazer um trabalho prático. E nós, da Unidade Popular, estamos juntando a combatividade, ser ofensivos com um trabalho cotidiano entre a classe trabalhadora. Então, na avaliação de vocês, se tivesse que haver algum tipo de unidade, seria uma unidade mais à esquerda do que o que se propõe aí, com a possibilidade de até mesmo retirada de candidaturas nesse primeiro turno aqui em São Paulo para apoiar o Guilherme Boulos? Assim,
a gente inclusive avalia que esse caminho de ir para o centro, de procurar conversar com grandes empresários e tal, isso o povo já está muito desgastado. O que a gente tem ouvido na rua tá todo mundo cansado dessa velha política. Existe o interesse do nosso povo em votar, tem muita gente em dúvida do que vai fazer, que opta por um lado, opta pelo outro. Existe esse interesse, mas está todo mundo cansado. Então, essa política de fazer esse trabalho de migrar para o centro, isso vai dar ruim. E é importante isso ficar claro, porque isso tem sido feito historicamente e, assim, 2022 já mostrou que esse caminho ele está no limite. Então, a gente precisa fazer uma movimentação que não é simplesmente só ir à esquerda. Nós precisamos fazer um trabalho que mostre para o povo que precisa ser realizado, que é combater as privatizações, que é a gente ter um serviço público de qualidade para as pessoas. Então as pessoas estão sofrendo no transporte, ficam 2, 3 horas para ir e voltar do trabalho, isso também é trabalho. Então as pessoas, desde a hora que acorda até a hora que volta para casa é só exploração. Então nós precisamos ter um programa que apresente essa solução também, junto com a nossa vontade de derrotar o fascismo. A questão é como se derrota o fascismo. Acho que esse é um grande tema que a esquerda está se olhando. Se é ficando mais comedido, se é conversando, dizendo que vai governar esse sistema com uma grande ciência tecnocrática, ou se a gente realmente vai virar o jogo, vai virar a mesa e vai colocar para correr a burguesia e o capitalismo. Acho que esse é o debate que nós temos que fazer, é para isso que nós estamos chamando o povo a se organizar com a gente. Ô Ricardo, eu vi que vocês lançaram uma vaquinha porque vocês têm a cota mínima do fundo eleitoral. Vocês não têm acesso ao fundo partidário, que é aquele fundo anual, mas têm acesso durante as eleições ao fundo eleitoral. Por volta de 3 milhões de reais é o que vocês têm para tocar todas as campanhas em todo o Brasil, né? Não é só a campanha aqui em São Paulo, é bom que se diga, porque aqui em São Paulo o teto da campanha é de 67 milhões de reais. Então quer dizer o quê? Que a UP não teria chance nenhuma de utilizar ou de alcançar o teto das campanhas aqui em São Paulo, se a gente considerar que são 3 milhões para todo o Brasil. Estou fazendo esse preâmbulo para te perguntar. Eu vi que vocês lançaram uma vaquinha e essa vaquinha é para financiar panfletos aqui em São Paulo, por volta de 5 milhões de panfletos para distribuir para a população aqui em São Paulo durante esse período de campanha. Vocês pretendem o que com esse folheto? Converter voto no 80, que é o número da UP, ou apresentar o programa do partido, não o programa para São Paulo especificamente, mas esse programa pelo socialismo? Bom, primeiro que é uma coisa que nos orgulha. Nós temos orgulho de ter uma campanha popular, uma campanha da classe trabalhadora que não tem financiamento dos grandes empresários, não tem financiamento de toda a área da corrupção que existe na cidade. Então a gente está fazendo um trabalho autônomo do ponto de vista do nosso autofinanciamento. Isso é um fato que nos orgulha e que faz com que a gente, inclusive, trabalhe diversas maneiras de arrecadação. Então, a gente tem muitas políticas, né, de financiamento popular, fizemos várias festas, bingos, rifas e tudo mais. A gente tem feito esse trabalho durante todo o ano e isso permitiu com que a gente chegasse no começo da campanha com uma estrutura importante para as condições que nós temos, para a nossa realidade. A gente cumpre todos os requisitos aí para fazer uma boa campanha. E inclusive convido aí todo mundo para ajudar a vaquinha, quem puder. Ricardo Senesi, quero apoiar, né, o site nosso da vaquinha. Também pode ser pelo Instagram, você acha lá o link da vaquinha, que está no ricardosenesi.p ou na própria unidade popular.sp. Então fica aí o convite para quem quiser, qualquer real, 5, 10 reais, o que for possível, vai ajudar a nossa campanha e vai ajudar uma estrutura de combate ao fascismo nas ruas. Então o que a gente notou toda a campanha que foi interessante aqui para compartilhar com quem está assistindo? Durante toda a pré-campanha, mês de maio, mês de junho, que a eleição ainda não estava tão quente, quem que estava fazendo o trabalho nas ruas? Então você via o pessoal que é ligado ao Milton Leite fazendo trabalho, tinha plaquinha. Você vê toda a presença do tráfico de drogas presente, você vê a própria PM e você vê essa velha política lá presente. Quem à esquerda estava fazendo trabalho no Jardim Miriam, na Cachoeirinha, que é onde eu moro, na Zona Leste e tal, era a Unidade Popular. Então a gente tem feito um porta a porta, tem feito essa conversa nos bairros, nas periferias. Então esse nosso material ele tem uma múltipla função. Sim, nós queremos ganhar o voto. Queremos ganhar o voto, número 80, crescer a nossa votação, crescer nossas intenções de voto. Isso para nós é importante, mas
Dessa maneira a gente consegue apresentar nossas propostas para São Paulo, as questões mais gerais que tocam o nosso povo, apresentando as ideias do socialismo. Então a gente conseguiu, com o nosso material, fazer essas políticas todas serem apresentadas da forma como a gente vem trabalhando. Estamos conversando com Ricardo Senesi, candidato à Prefeitura de São Paulo pela Unidade Popular pelo Socialismo, nessas eleições de 2024, metroviário, portanto trabalhador aqui do metrô de São Paulo. Você já tocou no assunto das privatizações nessa entrevista, falando da Sabesp. E nós vimos como todo o processo que incluiu a cidade de São Paulo nessa privatização da Sabesp foi um processo de moeda de troca, em que a Sabesp foi utilizada aparentemente em troca do apoio do Tarcísio à candidatura do Ricardo Nunes. Assim como nós estamos vendo no âmbito estadual uma agenda de privatizações que faz muitas pessoas terem saudade dos tucanos aqui em São Paulo, porque o Tarcísio, em menos de 2 anos, ele tem levado adiante uma agenda muito agressiva no campo das privatizações. A Sabesp, a linha 7 Rubi da CPTM, por exemplo, manteve as concessões das linhas 8 e 9 da antiga CPTM, agora administradas essas linhas pela CCR, e tem a pretensão de, até o final do ano, conceder linhas importantes aqui para a Zona Leste de São Paulo, a linha 11 Coral e a 12 Safira. Eu quero perguntar a você qual é a proposta enquanto candidato a prefeito de São Paulo e eventualmente chegando à prefeitura de São Paulo para evitar que essa agenda de privatização continue avançando nessa velocidade e principalmente nessa agressividade. Essa questão das privatizações ela tem se agravado muito. Então a gente tem vários exemplos que a nossa população tem sofrido o que tem de pior. Então, a situação da Enel, que é uma empresa nacional, mas que afeta o cidadão de São Paulo, a situação da Sabesp, da CPTM, do próprio metrô. A empresa do metrô ela foi completamente dilapidada, foi sendo quebrada aos poucos pelas terceirizações, que também é um outro modelo de tornar privado, de ser privatizado. Então, a cidade de São Paulo ela não privatizou tudo que poderia, como gostaria, no processo de desestatização que vem desde 2017, né, das outras prefeituras, e nós, a Unidade Popular, sempre tivemos na linha de frente. Então a gente fez essa luta dentro da Assembleia Legislativa em dezembro passado, mas nós tivemos nas greves gerais. Em 2017 a gente fez a ocupação da Câmara Municipal, né, não sei se você vai lembrar, mas a gente teve ali 2 dias ocupando, travando os processos da Câmara dos Vereadores contra a privatização do cemitério, parques, do próprio Pacaembu, enfim, todo esse conjunto está trazendo no final, para quem utiliza o serviço, uma condição pior. Então, sempre a fila para usar é maior, seja na saúde, seja no transporte. A qualidade, ela reduz. E o que nós estamos falando de qualidade aqui? Nós não estamos falando do atendimento. Ao contrário, as pessoas que estão lá trabalhando, seja num regime de OS, numa escola, num equipamento de saúde, ou seja, numa conveniada no caso da educação, ou seja, no próprio transporte público de ônibus, que são empresas privadas, quem trabalha muito bem, do nosso ponto de vista. Faz um esforço grande, porque faltam todos os insumos para trabalhar. Eu estava conversando com um motorista de ônibus lá no Terminal Santana, e o companheiro lá falou o seguinte: não tem uma cabine para utilizar o banheiro sanitário entre uma viagem e outra. As pessoas vão atrás de um pediatra num posto de saúde e não tem. Leva a criança, vai ter que ir para um hospital maior. Então é tudo mais difícil quando se torna privado, porque a lógica é o lucro. Então como que eu vou ofertar um serviço que gere o máximo de lucro possível, investindo o menos possível? E as pessoas ficam sem o atendimento, ficam fora dessa condição. Então o povo de São Paulo está sofrendo muito. E devido às privatizações. Então a gente tem uma política de reestatizar, sim, porque essa é a principal questão da cidade. Tudo é privado hoje na cidade de São Paulo, quase nada mais é público. Nem a própria saúde, que a saúde ela está imersa sob controle das organizações sociais, que no fim das contas acaba sendo um intermediário para reter dinheiro, reter o lucro. Então nós precisamos olhar para isso como o centro da nossa política, que é a reestatização com o controle popular, que isso é um conceito que é novo, poucas pessoas têm acesso, as pessoas conhecem mais a ideia do socialismo, e a parte que é mais democrática do que a gente vive no capitalismo é a parte do poder popular, que a gente vai chamar as pessoas para governar junto.
Isso é a máxima democracia, nós queremos ampliar a democracia. É isso que é o socialismo na prática, de tornar público com o controle da população. Isso passaria pela ocupação, por exemplo, das subprefeituras, das prefeituras regionais, enfim, de uma composição em que a sociedade civil teria mais espaço nessas estruturas já descentralizadas que existem hoje? Sim, a gente precisa chamar as pessoas para participarem. Então, os conselhos que existem hoje, eles são meramente burocráticos, para formalmente dizer que a população teve a possibilidade de ser consultada. Mas você pega a situação da privatização da Sabesp na cidade de São Paulo, não o processo estadual, porque o município teve que aceitar. As audiências públicas que tiveram para ver a opinião da população aconteceram 14h, foram pessimamente divulgadas, as pessoas não sabiam que ia ter isso. Então, só para citar um exemplo. Então, assim, hoje não existe, de fato, condições das pessoas intervirem no processo. Então, a gente quer trazer as pessoas para perto, tornando conselhos deliberativos, fazendo um orçamento participativo, mas que tenha reais condições das pessoas intervirem no processo. E a gente acha que isso vai ser melhor para a cidade. Não é para ser bagunça, anarquia, ao contrário, a gente quer organização, a gente quer padronização do trabalho para que as pessoas tenham condições de intervir e serem parte do poder também. Não é para ser como nos dias de hoje, onde você vota de 2 em 2 anos e no intervalo aí entre uma eleição e outra, as pessoas ficam com baixíssima condição de intervir no processo político. Exatamente, às vezes nem sabe mesmo do que está acontecendo. Eu quero insistir nesse ponto das privatizações, porque eu mencionei aqui privatizações em nível estadual, e aí é importante o papel do prefeito, porque se o papel do prefeito é um papel mais crítico, diferente do atual prefeito, eventualmente medidas como essa podem ser barradas, pelo menos na cidade de São Paulo, medidas de privatização, porque até mesmo nesse contexto da privatização da Sabesp, já está muito claro que a cidade de São Paulo, o orçamento da cidade de São Paulo saiu prejudicado, ainda que tenha essa jogada do Tarcísio com o Nunes de repassar aí 2 bilhões de reais, antecipar nesse ano eleitoral. Eu quero insistir nesse ponto da privatização para falar um pouco das concessões dos parques em São Paulo e também da concessão do serviço funerário. Porque a concessão do serviço funerário foi vendida, principalmente pela gestão Dória, como uma saída para melhorar o serviço. E o que nós temos visto é que, mesmo depois da concessão, o serviço continua muito ruim. E é aquele serviço básico, porque a pessoa já está enlutada e ainda tem que lidar com situações do tipo fila, pagar mais caro. Enfim, eu quero que você fale um pouquinho dessa privatização do serviço funerário em São Paulo, aliado também à concessão dos parques. Porque o Parque Ibirapuera, quando foi concedido com a promessa de que a marquise do Parque Ibirapuera seria reformada, seria restaurada. Quem frequenta o Parque Ibirapuera hoje sabe que a marquise continua interditada. Assim como os serviços de dentro do parque passaram a ser mais caros, né? Serviço com alimentação, serviço de estacionamento também. Por que essas privatizações que foram feitas, essas concessões, não deram o resultado que foi prometido? Então, a tradição no Brasil sobre concessão é atrasar o cronograma e a programação das obras e das mudanças que eles assumem, porque sempre o Estado concede o chamado aditivo de contrato. Então, se eu faço uma obra programada em 2 anos apenas, eu vou ganhar menos. Então, a lógica das empresas é atrasar a obra, responsabilizando o Estado pelo atraso, e eles vão ganhando aditivos de contrato em sequência. Isso acontece em várias obras na cidade, em vários serviços que são prestados. Então, quanto mais atrasa, mais aditivo de contrato você ganha e mais dinheiro você ganha para entregar uma mesma coisa. Então, a política deles é essa. Então, a privatização, ela é uma face da corrupção. Só que ela é uma face mais difícil de você identificar, porque os números são muito fechados, é uma caixa preta. Você quer investigar sobre contratos de licitação, você tem um trabalho gigantesco, você demora meses e as coisas vão passando. Então, existe todo um cerco em torno dessas empresas privadas para garantir que elas consigam ganhar mais dinheiro, porque também são elas que vão financiar e apoiar esses governos. Hoje, o financiamento eleitoral é diferente, mas o lobby e a pressão dessas empresas, elas continuam como sempre foi. Então, essa é um dos centros da corrupção do nosso país, é a privatização. Então, nós precisamos fazer um processo de democratização e de acabar com essas caixas pretas, né? De acabar com esse segredo, com essa coisa totalmente esquisita que você tem na cidade. Você vê a situação do transporte de ônibus.
né? Então, o cemitério e os parques também estão relacionados com tudo isso. E aumentou o preço, né? Para você realizar um enterro, qualquer serviço funerário. Isso é muito... Assim, o nosso povo sofre até na hora de morrer, cara. É um negócio que a gente é lucro até quando vai para entrar no caixão. Essa que é a realidade do sistema do capitalismo. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos virar esse jogo. Sabe, acho que a mensagem que a Unidade Popular está passando e chamando o povo a refletir junto com a gente, chamando a se organizar, nós precisamos acabar com esse sistema odioso, onde a gente é mercadoria até quando vai ser enterrado dentro do caixão. Isso precisa acabar, nós precisamos voltar a ser seres humanos, e para isso nós precisamos combater o lucro, combater o capitalismo, reunindo toda a nossa força com o nosso povo. Ô Ricardo, você mencionou o sistema de transporte em São Paulo e é um assunto que tem sido objeto aí de muito debate nessa eleição, as relações de empresas de ônibus, algumas empresas de ônibus, com o crime organizado. Isso de alguma forma surpreende vocês da UP? Não, surpreender não. Infelizmente, né? Infelizmente a gente não tem nenhuma surpresa com relação a todas as formas de corrupção que estão colocadas. E é uma estrutura grande, é uma das principais estruturas da cidade de São Paulo. Nós não podemos naturalizar esse processo, porque eu acho que como é tanto caso de corrupção, é tanto problema que a gente está imerso, vai caindo numa certa naturalização do dia a dia. E isso tem que irritar o nosso povo. Nós precisamos voltar a fazer uma nova jornada de junho de 2013, como nós fizemos contra os 20 centavos. Só que hoje a gente está pagando duas vezes, né? Talvez seja confuso, mas tentar ser objetivo aqui. R$ 5,00 para andar de ônibus, você paga a passagem lá. Mais 5,6 bilhões em subsídio para as empresas de ônibus. Então nós estamos pagando duas vezes. Por isso que a passagem em 11 anos aumentou muito pouco em relação ao que aumentava. Todo ano aumentava 20, 30, teve ano que aumentou 50 centavos. Então eles não estão fazendo mais isso porque tem um subsídio por trás. Então existe toda uma máfia em torno do principal meio de locomoção da cidade, que são os ônibus. Então nós não temos surpresa e nós vamos para a ofensiva para acabar com isso. E o melhor jeito de fazer é restatizando, que aí fica no controle da prefeitura junto com a população. Eu vi lá no programa de governo de vocês que vocês pretendem criar, se chegar à prefeitura, criar uma empresa municipal de transportes. Você enxerga que isso seria a saída exatamente para essas relações que tem hoje empresas de ônibus, crime organizado? Até fazendo um adendo aqui, não é só empresa de ônibus e crime organizado, tem até candidatos à Prefeitura de São Paulo que estão sendo vinculados a exatamente essas relações com o crime organizado. Então a saída seria, na avaliação de vocês, uma empresa municipal para administrar essas empresas ou administrar as linhas? Como é que isso funcionaria? Você teria uma empresa de ônibus aqui em São Paulo municipal para administrar as linhas na ponta ou para gerir, como faz hoje a SP Trans, as empresas que existem no concessionárias? É bom dizer, Pablo Marçal e Ricardo Nunes são eixo central da continuidade da corrupção na cidade de São Paulo. O Marçal, inclusive, faz um ar de quem está fazendo algo novo, aparece como um coach que está dizendo coisas novas, que ele diz que não é político, mas nada mais é mudar toda a forma de se apresentar para continuar fazendo a mesma corrupção. Essa que é a realidade dessa candidatura. Então nós estamos muito atentos e nós vamos desmascarar tanto um quanto o outro, porque são dois falsários, são dois farsantes. Na verdade, devia ser até Pablo Escobar, o nome dele, porque está metido com tudo que é cartel, com tudo que é corrupção, tudo que é máfia na cidade de São Paulo. Então, para nós, tem um olhar muito, inclusive, científico com relação a isso. A SP Trans, que ela controla a Câmara de Compensação, para quem não sabe, todo o dinheiro das passagens da cidade vai tudo para uma conta só. Chama Câmara de Compensação. Você junta todo o dinheiro. Se você pegou ônibus, se você pegou van, se você pegou trilho, vai tudo para essa Câmara. E o saque desse dinheiro vai com prioridade das empresas privadas. Então, o que está acontecendo? Os metroviários e os ferroviários da CPTM são heróis, porque está mantendo o serviço que tem hoje, que inclusive tem 95% de ótimo bom, sem dinheiro. Porque a Câmara de Compensação, ela prioriza o repasse para as empresas privadas, que retiram a maior parte.
Então eu queria parabenizar as categorias, não é porque eu sou metroviário não, mas é porque a gente está trabalhando sem o recurso adequado. A via imobilidade, que dá falha todo dia aí na linha 8 e 9 da CPTM, que era da CPTM, faz com mais recurso um serviço pior. Então a gente precisa olhar para essa situação da SP Trans e tornar uma empresa municipal, porque a arrecadação é grande, dá para fazer um serviço de qualidade e dá para fazer um serviço onde os trabalhadores sejam bem pagos. Então essa é a nossa visão para acabar tanto com esses esquemas todos que tem na cidade envolvendo o transporte e para fazer um serviço melhor para as pessoas com tarifa social, caminhando para tarifa zero. Caminhando para tarifa zero, então você, prefeito, manteria o programa Tarifa Zero que a gente tem hoje aos domingos? Então, a gente precisa, primeiro tirar o lucro dessas empresas, acabar com essa máfia e aí a gente vai ver o que sobra, porque isso é uma caixa preta. Não dá para você olhar os números exatamente como é que eles estão, ninguém sabe exatamente quanto se recolhe devido a esse problema de acesso à informação que existe na cidade. Isso não é democracia, mas o nosso rumo é para tarifa zero, é para ampliar mesmo. Só que o que tem hoje, na verdade, é uma tática eleitoral, porque está se pagando mais pelo preço do domingo, que está sendo gratuito, através do subsídio. Então, dessa forma como eles fizeram, está errado. Agora, a gente tem que continuar indo rumo à tarifa zero, ou pelo menos a uma tarifa muito baixa, porque daria para fazer isso. Pela quantidade de pessoas que utilizam o sistema, a arrecadação é muito grande. Então daria para ser muito barato o transporte, com certeza. Ô Senese, a Prefeitura não tem muita responsabilidade sobre a segurança pública, mas as pessoas, a opinião pública, a população, quando chega nessa época de eleição, cobra. Tanto é que, se eu não estiver equivocado, as pesquisas apontam que segurança pública é o tema mais procurado e a maior preocupação da população paulistana, mesmo que a Prefeitura tenha algumas limitações. Para tanto, o que a gente tem visto é que a GCM tem feito, a Guarda Civil Metropolitana tem feito esse papel de dar suporte, às vezes até ocupar o espaço da Polícia Militar. Tanto é que aqui em São Paulo tem a discussão aí sobre a compra de fuzis para a utilização da GCM. Eu quero te perguntar, porque eu noto que é uma dificuldade do campo à esquerda de tratar desse assunto, tratar do assunto de segurança pública. Porque ao mesmo tempo em que as pessoas se sentem inseguras, elas se sentem um pouco mais seguras quando tem um GCM, quando tem um policial militar por perto, ainda que pese a violência policial e a truculência que a gente tem notado já há bastante tempo. Eu quero entender da UP o que vocês pretendem e propõem para essa temática da segurança pública, considerando essa sensibilidade que é o assunto, já que as pessoas se sentem um pouco mais seguras com a presença desses agentes, mesmo com a truculência e com a violência policial. Assim, eu queria chamar a atenção de quem está em casa, de que nós estamos numa situação, numa fase da vida no mundo que é muito grave. As coisas precisam mudar estruturalmente e isso é urgente. Nós estamos vivendo uma crise social, uma crise humanitária, uma crise ambiental, uma crise econômica e uma crise política. Então nós não vamos ter como continuar somente nesse caminho de armar mais as polícias, de colocar mais polícia na rua, porque isso já está sendo feito há 500 anos. Isso nunca mudou nada, isso não trouxe mais sensação de segurança. Isso é uma mentira contada a verso e prosa para a gente acreditar que a sensação de segurança vai ser com mais policiamento. Isso é uma farsa completa. Então nós precisamos primeiro acabar com a profunda desigualdade social que temos na cidade. Porque a violência ela tem uma origem. Nós precisamos olhar para a origem e não só ficar combatendo com mais policiamento. Porque o que a polícia combate? A polícia militar? Um inimigo. E quem é o inimigo? Eu, você, quem mora na periferia. Esse é o inimigo que eles estão combatendo. Inclusive querem colocar um policial dentro da escola. Por que vão colocar um policial dentro da escola e não aumenta o salário dos professores? Por que não melhoram as condições das escolas? Por que não colocam um laboratório didático? Por que não ensinam melhor? Para manter a nossa juventude longe do ensino, longe do conhecimento. Agora, policial eles vão colocar, inclusive ganhando um salário altíssimo. Então, assim, essa situação da polícia, ela precisa ser mudada. Nós precisamos desmilitarizar a polícia. Isso vai aumentar a nossa segurança junto com o processo social. A violência ela vai reduzir conforme a gente melhora a sociedade, conforme a gente construa o socialismo, conforme a gente possa viver uma vida
com menos opressão, com menos carga horária de trabalho, com salário melhor. Isso vai fazer com que acabe a violência. Isso é um fato. Até mesmo quem está no crime não gostaria de ser criminoso. Se pudesse ter uma outra possibilidade, muita gente sairia. Agora não tem essa possibilidade, não existe emprego para todo mundo no capitalismo. Então nós estamos convidando a classe trabalhadora a olhar uma outra coisa, a sair do sistema capitalista, sair dessas amarras que tornam a gente escravo moderno. Então, nossa visão, desmilitarizar a polícia, ser uma segurança comunitária, onde as pessoas cuidem de tudo, porque isso traz maior segurança, né? Nós temos um caso importante que vem construído através do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e em todas as nossas ocupações o índice de violência cai. Porque todo mundo ali está lutando pela sua casa. E é um bairro popular. E é um bairro com controle popular. São vários bairros que a gente está construindo esse movimento de ocupação numa cidade tão desigual, onde a pessoa podia estar na rua, mas pelo menos está morando numa ocupação. Está lutando para se livrar do aluguel. Então isso traz maior sensação de segurança. Então não é uma resposta simples, não é uma resposta que você vai ver isso de uma hora para outra. Agora, se a gente não ir para esse caminho, nós vamos viver, eu temo, pelo que vai ser esses policiais com um fuzil na mão. Se a situação hoje já é grave, a gente já vê a violência policial aumentar, inclusive para os dois lados, como a gente viu na chacina lá na Baixada Santista, que foi a Operação Escudo. Então, assim, isso não serve para ninguém. Isso é a gente se matando. E a gente quer acabar com isso, a gente quer uma outra sociedade. Então nós precisamos virar essa mesa. Não ficar fingindo que isso vai ser resolvido com mais fuzil e mais policial, porque não vai. Estamos conversando com Ricardo Senesi, candidato da Unidade Popular pelo Socialismo à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024, que recebeu o canal da Prática Política aqui no comitê de campanha dele na região da Zona Leste, né, no bairro aqui do Belenzinho. Ô Ricardo Senesi, você mencionou há pouco o movimento de luta por moradia nos bairros e favelas, que é um movimento que é vinculado à Unidade Popular, ou a Unidade Popular é vinculada ao movimento, que o movimento nasceu antes da Unidade Popular enquanto partido formalizado. Nós temos em São Paulo uma situação muito difícil. Se fala aí de 80 mil pessoas nas ruas, mas imagino que esse número sempre seja subestimado. Porque até mesmo as metodologias utilizadas para poder calcular isso é muito difícil, né, para estimar essa população. E nós sabemos que boa parte dessas pessoas estão nas ruas porque não tem moradia, por falta de moradia. Tem outros problemas relacionados, mas principalmente por falta de moradia. Você pretende utilizar, por exemplo, o MLB para, de repente, utilizar essa estrutura já que existe de prédios públicos hoje abandonados e eventualmente utilizar também aquela expressão do retrofit e tudo mais, para usar esses prédios desocupados hoje e torná-los espaços de moradia, e principalmente de moradia de interesse social? Acho que essa questão da moradia ela é uma questão que é muito sofrimento para o nosso povo. Então, assim, quem está conseguindo pagar um aluguel deixa 1/3 ou às vezes até mais do seu salário para pagar onde mora. E geralmente uma moradia num lugar longe do seu trabalho, geralmente em condições precárias. Então nós estamos tendo uma situação de uma grande injustiça, de uma grande especulação imobiliária, que é fazer uma roleta russa com os imóveis da cidade, que é fazer uma jogatina na prática. Então você tem uma série de imóveis, uma série de locais para servir de lucro para as grandes construtoras. E esse lucro vai para a mão de um ou outro empresário e as pessoas que conseguem ficam 30, 35 anos pagando um lugar para morar. E não precisava ser assim, se a lógica não fosse gerar lucro. Porque se a lógica é gerar lucro, você precisa ter uma parte que vai ficar 30, 35 anos pagando e uma parte que nunca vai conseguir ter, que é a grande maioria. Então você tem que ter esse exército fora, sem lugar de morar, para ter as grandes incorporadoras, construtoras, ganhando seus bilhões. Então esse esquema, que para nós também é um esquema de enriquecer um ou outro, precisa ser quebrado. E nós vamos quebrar isso com a mobilização popular, com os movimentos organizados, que eles têm essa condição de determinar como fazer uma moradia, como utilizar um prédio, se é possível utilizar um local ou se a gente precisa fazer um novo.
Então, o MLB tem toda essa condição, inclusive científica, de saber imóvel a imóvel na cidade de São Paulo que pode ser ocupado, que está parado há muitos anos, né? Não é moradia, o exemplo que eu vou citar é o caso da ocupação de mulheres da Laudelina, que fica no Pari, mas era um imóvel parado há mais de 10 anos, que não servia para nada. E as mulheres ocuparam lá e, de repente, o poder público começou a olhar para aquele lugar. Ficaram mais de ano sem fazer nada, aquilo só tinha lixo, era um risco ambiental e um risco químico e biológico, e ninguém fazia nada. Quando o movimento organizou a ocupação, limpou o lugar, reestruturou e começou a prestar uma política pública de assistência às mulheres, de repente começou a andar o processo, agora está em fase de reintegração de posse. E a gente está em luta contra isso, porque esse prefeito, que na verdade é o prefeito dos ricos, né? O pobre não tem prefeito, Ricardo Nunes só representa o interesse dos ricos, não fez nada sobre mulheres e está deixando reintegrar. Então é essa situação da especulação imobiliária na cidade. Tem muito lugar para as pessoas morarem, muito terreno para ser utilizado, e é uma questão de você ter uma vontade política de quebrar, mas mexer com um dos grandes capitais da cidade, que está ligado com o capital imobiliário. Aqui mesmo no bairro do Belenzinho tem vários empreendimentos minúsculos, tanto é que isso virou até chacota nas redes sociais, né? A realidade aqui em São Paulo, para quem é fora da cidade, dos apartamentos cada vez menores, mas nessa realidade que o Senese falou de 35 anos de financiamento, fora o condomínio e tudo mais, né? Isso Ninguém merece morar em 28 metros quadrados, que é o que eles estão fazendo hoje em dia. E o pior é que virou chacota mesmo. O que mais tem nas redes sociais é meme com isso, né? Como as pessoas vivem aqui em São Paulo, nesses apartamentos, estúdios, enfim. Ô Senese, no seu plano de governo tem uma coisa que tem uma proposta que para mim é inovadora, porque eu acompanho a eleição, acompanhei em 2016, 2020 e agora 2024 enquanto jornalista independente. E eu nunca tinha visto algo nesse sentido, né? Já tinha visto propostas de reforma tributária nacional, inclusive candidatos à prefeitura reivindicando isso, mas em nível nacional. Vocês não, vocês apresentam lá no projeto de lei o seguinte, uma reforma tributária em nível municipal, e falando de uma política fiscal progressiva, onde grandes propriedades e empresas pagarão impostos proporcionais ao seu porte e lucratividade. É uma proposta, assim, diferente porque é municipal, mas ao mesmo tempo muito sensível porque mexeria também com esses lobbies. Eu quero perguntar a você como que é possível viabilizar uma proposta desta, considerando os lobbies e considerando também o caráter metropolitano da cidade de São Paulo, que é, por sua vez, uma das maiores cidades do mundo. Esse tema da tributação progressiva e também de todo o orçamento da cidade é uma coisa que fica muito difícil do nosso povo enxergar isso no dia a dia. Mas quem sustenta a maior arrecadação da cidade é o povo mais pobre, pagando vários impostos, e isso fica diluído. Então a nossa política é olhar para quem está ganhando rios de dinheiro na cidade, vivendo uma vida de abundância, que tenha um imposto progressivo e que seja rápido. Nós precisamos extrair mais valor para serviço público a partir de quem está ganhando mais. Por outro lado, também a nossa cidade, historicamente, todas as prefeituras que passaram, sempre deixaram de receber impostos de grandes empresas, que é a chamada renúncia fiscal. Então eu vou perdoando uma dívida, eu vou abrindo mão de receber um valor daqui, um valor de lá, e dava para ser maior o orçamento da cidade. O orçamento para o ano que vem é de 119 bilhões de reais, né, da prefeitura. E é o terceiro maior orçamento do Brasil. Então assim, não é qualquer coisa. É maior do que vários estados. Tudo bem, aqui tem 12 milhões de pessoas morando na cidade. É uma cidade metrópole que está envolvida com outras 38 cidades. A gente sabe disso. Só que você tem que ter esse valor voltado para as pessoas, e isso não acontece. Então nós podemos aumentar a arrecadação com tributação progressiva, nós podemos aumentar a arrecadação cobrando os impostos das empresas que deixam de pagar, e com isso nós vamos ter um orçamento mais robusto para fazer um grande atendimento na cidade de São Paulo, para resolver os problemas estruturais, tanto na saúde quanto na educação e por aí vai. A UP isentaria o pagamento de IPTU, por exemplo? Olha, o pagamento de IPTU é muito injusto na cidade, né? Então, a gente acha que tem que ser progressivo também nos grandes imóveis, para as grandes empresas pagarem mais. Isso é um ponto. E, por outro lado,
uma série de pessoas com dificuldade de pagar aluguel e suas contas, deveria ter um IPTU sendo reduzido progressivamente, né? É isso, é a classe trabalhadora sendo beneficiada pelo nosso governo e os ricos, que é um punhado de pessoas, sendo cada vez mais taxados, porque retiram essa riqueza da classe trabalhadora. Então é progressivo para aumentar de quem é rico e regressivo para quem é mais pobre. Ô Senese, você mencionou aqui na nossa entrevista essa ideia do governo de São Paulo das escolas cívico-militares, inclusive uma bandeira de luta da UP, não só quando isso passou na Assembleia Legislativa, mas também agora, nessa fase em que as escolas estão sendo consultadas. Eu imagino que a UP não defenda, como você já falou, que não defende esse modelo de educação. Qual é o modelo de educação que a UP defenderia para a gestão municipal aqui em São Paulo? Bom, primeiro que educação, ela é a nossa própria vida. Nós não podemos enxergar a educação como uma caixinha que tem um prazo de validade. É uma coisa que forma estruturalmente crianças, né, que estão na sua fase de maior aprendizado, que vão se tornar adolescentes, depois adultos. Então, o papel da educação ele é decisivo na vida de todas as pessoas. Então, o primeiro que a gente precisa é uma educação que tenha estrutura, que tenha condições de chamar a atenção da juventude e as crianças tenham gosto de ir para a escola, não só pelos amiguinhos, pelas pessoas que vão encontrar, mas também pelo conhecimento que vão adquirir. Então, falta muito isso nas escolas, de serem escolas atrativas para a juventude. Então você precisa ter laboratório didático, você precisa ter uma quadra poliesportiva, você precisa ter toda uma infraestrutura, também a própria questão da alimentação precisa ser melhorada, tudo muito simplesinho. Então pode ser tudo mais atrativo com mais investimento. Então esse é um modelo estrutural que nós apresentamos. Segundo ponto, que a gente consiga fazer um processo de integração melhor de uma escola para outra. Então fica tudo muito segmentado na educação, e depende muito de um professor que tem uma condição ou de não tem, então está tudo muito segmentado, cada um na sua realidade. Então a gente precisa unificar o processo de educação para que a gente tenha uma educação cada vez melhor para a nossa cidade. Você fala isso no sentido dos recursos, que de repente falta numa escola mais lá, a Zona Leste, do que na escola central? Eu falo isso porque a gente tem aí também professores que há algum tempo eles têm sido deixados muito de lado, né? Tanto é que na gestão do João Dória e do Bruno Covas, a reforma da Previdência, tudo isso que vai minando também o estímulo ao professor executar sua função. Esse ponto da categoria de quem trabalha na educação precisa de uma valorização muito grande, né? Assim, primeiro, que criou-se formas de contratação a nível do estado e também isso chega no município, porque acaba tudo sendo mais ou menos integrado no final, né? Tanto na situação da polícia, mas também na situação da educação. A gente precisa ter uma valorização, precisa ter abertura de concurso público, né, para preencher mais vagas. A gente sabe que tem um déficit grande e que não são chamados. Muitas vezes fazem o concurso, não chamam as pessoas para trabalhar. Isso é um absurdo. A pessoa se dedica vários meses para fazer um concurso, passa no concurso e não é chamada. Então, assim, isso precisa acabar, precisa ser uma profissão valorizada e com um salário adequado, um salário digno, inclusive que vai aumentando cada vez mais. Estamos conversando com o Ricardo Senese, candidato à Prefeitura de São Paulo pela Unidade Popular pelo Socialismo, que gentilmente nos recebeu aqui no Comitê de Campanha em São Paulo. Ricardo Senese, agradecendo muito pela entrevista que você me concede. Lá no programa de governo da UP, fala das relações da cidade de São Paulo com Israel. Vocês prometem, né, que São Paulo rompa as relações com o Estado de Israel, dada os ataques, né, ao genocídio, podemos colocar dessa forma, classificar desse jeito, genocídio na faixa de Gaza. Eu te pergunto o que isso contribuiria para a cidade de São Paulo, esse rompimento das relações? Bom, primeiro que nem sempre a política da prefeitura e do nosso povo vai olhar num primeiro momento o que a gente vai ganhar ou vai agregar à cidade. Quando acontece um genocídio que está sendo dizimada uma população, nós somos chamados a ser solidários, assim como foi no Rio Grande do Sul. Tudo que o povo paulista pôde contribuir para o Rio Grande do Sul foi feito com muita apreensão e com muita urgência. Então o que nós estamos vendo lá é um sentimento de muita dor pelas crianças que estão sendo assassinadas, pelas pessoas que estão morrendo no dia a dia. Então a nossa política é de solidariedade
e de combate ao Estado sionista de Israel, que é um Estado fascista, um nazifascismo que está acontecendo lá, porque quer dizimar a população, ganhar um território, pensando no petróleo, pensando nos minérios que vão ganhar e, enfim, tornar o Estado mais rico. Então a gente precisa olhar para isso com muita atenção, porque o que acontece lá ressoa aqui também na América do Sul, em toda a América. Então isso vai trazendo uma influência aos poucos. Então a nossa prefeitura é uma prefeitura de enfrentamento ao sionismo e ao nazifascismo que vem se desenvolvendo no mundo. Então a gente vê com muita atenção o que está acontecendo lá, porque é o genocídio, é o massacre, e isso vai fazer com que os fascistas daqui se animem. Infelizmente é isso que está acontecendo. Um setor da sociedade fica mais forte, fortalecido, quando vê um genocídio acontecendo. Então nós precisamos ter uma solidariedade ativa também, de combater esse ânimo aqui, porque nós temos que acabar com essa ideologia que existe na sociedade, que trazem uma situação depois arriscada para nós, né? O Netanyahu empolgou Bolsonaro. Os outros governos fascistas que existem no mundo acabam empolgando gente como Pablo Marçal aqui no Brasil. E isso se levanta. Então nós precisamos ter essa combatividade também para que a gente não viva um novo genocídio como aconteceu na pandemia, que a gente não viva um Estado autoritário como queria o Bolsonaro e como não está descartado. Então a gente tem essa luta política, né? E essa é da política mesmo, ideológica inclusive, porque isso traz efeito prático para o nosso povo no médio e longo prazo. Ricardo Senés, muito obrigado, viu, por gentilmente conceder o espaço aqui do seu comitê de campanha para o canal da Prática Política, também por essa entrevista completa. Tratamos aqui de vários assuntos relacionados à cidade de São Paulo e também ao programa da própria Unidade Popular pelo Socialismo. Muito obrigado e boa campanha. Eu que agradeço a oportunidade aí de conversar com você, Cláudio, com todo mundo que é seguidor e acompanha o canal da Prática Política. E para nós é um combate sempre duro, porque nós lutamos nas condições adversas. Não temos o fundo eleitoral que os outros têm, não estamos no debate, exigimos estar presente e não estamos no tempo de televisão que começa hoje, mas nossa militância é muito aguerrida, muito firme. Chamamos mais uma vez a questão do autofinanciamento, quem quiser ajudar pode contribuir, e a nossa mensagem é uma mensagem de esperança. Nós queremos uma situação para o nosso povo cada vez melhor e a gente está vendo o nosso povo na ofensiva. Não é bom que se diga, a gente viu várias greves com a classe trabalhadora exigindo seus direitos. Então nós tivemos greve federal, greve dos Correios, greve dos previdenciários, greve em várias fábricas metalúrgicas. Então nós estamos vendo a classe trabalhadora se movimentar, começar a mexer com esse grande povo de ir para a ofensiva. Então a nossa mensagem de esperança, nós juntos podemos sim conquistar o poder popular e o socialismo. Peço o seu voto, vote 80, vote nas candidaturas a vereador e vereadora da Unidade Popular. Um abraço a todo mundo, vamos firme até o socialismo. Muito obrigado, Ricardo Senés, obrigado a quem nos acompanhou também. Eu peço inscrição no canal, like no vídeo e principalmente o engajamento de vocês comentando aí no YouTube. Muito obrigado.